Aí, gente, última parte aqui, os dois últimos exercícios da prova de cálculo 2 da engenharia de produção. A gente está fazendo revisão de todo o conteúdo e agora aqui a gente tem um exercício em que a gente tem que integrar uma coisa toda nessa curva esquisita, tá? Bom, como a gente nem sabe quem é essa curva, com certeza para integrar isso aqui a gente vai precisar achar o campo do qual isso aqui é derivado. E se isso aqui for conservativo, ou seja, se isso deriva de um campo, só importa a diferença entre esse ponto e esse ponto, tá? Não importa o caminho, tá? Então, isso aqui provavelmente é conservativo, e se isso é conservativo, significa que isso deriva de um potencial. Como é que eu sei quem que é esse potencial? Eu vou pegar esse cara aqui e integrar em x, ou esse cara aqui integrar em y. Bom, se eu integrar esse cara em x, eu vou ter e elevado a 2x cosseno de y. Então, eu vou supor que o meu φ é igual a esse cara aqui. Pode ter também uma constante que só depende de y, tá? Porque se eu derivo esse cara aqui, a derivada, o cosseno de y é constante, tá? E a derivada da exponencial é ela mesma, mas pela regra da cadeia, eu tenho que derivar o 2x, e a derivada de 2x é 2, então cai o 2. E aí fica isso daqui, beleza? E se eu derivar isso aqui em y? Aí o e elevado a 2x, então seria o del φ del y, vai ser igual a e elevado a 2x é constante, e a derivada de cosseno de y é menos seno de y. Tá? Então, sim, isso aqui é a derivada em y desse potencial, tá? O menos inclusive. Né? Ou seja, isso deriva de um potencial, isso é conservativo. Então, só me importa a minha integral aqui nessa curva inteira, ela vai ser, então, a integral disso tudo aqui, na minha curva inteira, vai ser igual ao meu φ no ponto final, que é o ponto 3 e 0, menos o meu φ no ponto inicial, que é o ponto menos 3 e 0. Tá? Bom, então vamos calcular. Se o meu φ é esse cara aqui, bom, não tem o c de y, a gente já verificou que não tem o c de y. O meu φ é só esse cara aqui. No ponto 3 e 0 é só substituir x por 3 e y por 0. Quem que é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Ok? Quem não lembra, círculo trigonométrico, cosseno é o deitado, é esse cara daqui. Quando o meu ângulo é 0, esse cara aqui vale 1, porque o círculo trigonométrico é um círculo de raio 1. Então, cosseno de 0 é 1, e eu vou substituir o x por 3, vai ficar e elevado a 6, menos, aí eu vou substituir o x por menos 3, elevado a menos 6. Beleza? É só isso. A resposta é essa daqui. Então, questão C. Ok? Vamos para a última questão. A gente tem essa função seno de x, seno de y, e a gente tem um intervalo aqui, e a gente tem que falar sobre pontos críticos, ok? Primeira coisa, vamos saber se isso aqui tem um ponto crítico. Eu tenho que derivar o f de xy em x e igualar a 0, ok? Então, vamos lá. Quem que é del f de x, del f de xy, del x? O seno de y é constante, ele vai ficar seno de y. E o seno de x é a derivada de seno, é cosseno. Então, vai ficar cosseno de x, seno de y. Eu quero que isso seja igual a 0. É importante esse intervalo daqui.
Bom, eu vou desenhar isso aqui. Esse é o círculo trigonométrico, aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é menos π sobre 2. E a gente está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tanto x quanto y. Então, a gente está nesse quadrante. Mas uma coisa muito importante, esse domínio aqui, ele é aberto, então não inclui esse ponto daqui, nem esse ponto daqui. Então, o único lugar em que alguém é zero é nesse ponto daqui. E quem que é zero nesse ponto daqui? É o seno, porque o cosseno de zero é 1. Então, o seno de zero vai valer zero. Isso aqui só é zero se o y for igual a zero. Então, C e somente C, o y é igual a zero. Ok? E vamos calcular o del f e del y. Del f e del y igual a zero. Então, o seno de x é constante, seno de x, e a derivada do seno de y, cosseno de y. E para isso aqui ser igual a zero, o que tem que acontecer? O seno de x tem que ser zero, porque o cosseno nunca vai ser zero nesse intervalo daqui. Então, o x tem que ser igual a zero. Ou seja, condição de ponto crítico. O ponto crítico é o ponto 0 e 0. Então, existe ponto crítico, tá? Então, a gente já sabe que a D está errada. Existe ponto crítico. Agora, a gente precisa saber se esse ponto crítico é um máximo ou mínimo, tá? Então, vamos achar a segunda derivada. Del 2f, del x2. Então, eu vou derivar isso aqui em x. O cosseno derivado é menos seno. Então, vai ficar menos seno de x, seno de y. E o del 2f, del y2 vai ser a mesma coisa, porque eu vou derivar esse cosseno aqui, ele vai virar menos seno. A mesma coisa. Menos seno de x, seno de y. Ok. Esses caras no ponto 0 e 0, eles são 0, tá? Então, a gente não sabe se é máximo ou mínimo no caso da hessiana ter determinante maior que 0. Mas pode ser que o determinante da hessiana seja menor do que 0. Quem que é a hessiana? Para fazer a hessiana, a gente tem que achar também o del f, del 2f, del x, del y, né? Isso aqui é igual. Eu posso pegar tanto esse cara e derivar em x, quanto esse cara aqui e pegar em y, derivar em y. Eu vou derivar esse cara em x. Derivada de seno é cosseno. Então vai ficar cosseno de x, cosseno de y. E agora eu vou montar a minha hessiana, que ela é igual a... Aqui eu tenho del 2, del x2 do meu f. Aqui eu tenho o del 2, del y2 do meu f. Aqui eu tenho o del 2, del x, del y. E aqui a mesma coisa. Del 2, del x, del y do f. Tá? E aí a gente tem que achar o determinante dessa hessiana e ver se ele é positivo ou negativo. Opa, dá uma travadinha aqui. Então, o determinante de esse cara aqui é menos seno de x, seno de y. Esse cara daqui, ele vai ser cosseno de x, cosseno de y. Aí eu tenho ele repetido aqui.
E esse cara aqui é o mesmo que esse cara aqui. Menos seno de x, seno de y. E aí esse determinante vai ser isso aqui, que vai dar mais, porque o menos com menos dá mais, seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de y, menos, porque agora eu vou pegar o outro sentido, esse cara daqui. Então vai dar menos cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de y, tá? Esse aqui é o nosso d de x e y. Bom, e quanto que vale o d no ponto 0, 0? No ponto 0, 0, o seno. Aqui eu não posso falar que seno ao quadrado com cosseno ao quadrado, nada, tá? Porque tem o sinal de menos, eles são misturados, de y com x. O que eu tenho aqui é o seno de 0, que a gente sabe que dá 0, e o cosseno de 0, que a gente sabe que dá 1. Então, isso aqui dá menos 1. Então, o meu d ele é negativo. Quando o d é negativo, a gente não pode afirmar nada. Então, o meu d é menor que 0. Ou seja, não dá para dizer se é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Na verdade, a gente pode afirmar, é um ponto de Sela. Então, não é nem máximo nem mínimo. A resposta é a resposta C. Bom, o que aconteceria se esse cara fosse maior do que 0? Se esse cara for maior que 0, eu tenho que analisar esse cara daqui. Se ele é positivo, então é ponto de mínimo. Se ele é negativo, então é ponto de máximo. Tá? No caso, bom, se ele é 0, não é nem máximo nem mínimo. Tá? Então, no caso, a gente viu aqui que o D é menor que 0, então a gente não consegue, a gente não tem nem máximo nem mínimo, mas ele é um ponto crítico, ele é um ponto de Sela. Por isso a questão C. Então é isso aí, pessoal, espero ter ajudado. Estudem as listas também, tá? Revejam os vídeos, principalmente os últimos vídeos, as últimas atividades, e se preparem para essa prova de física, ok? De física não, desculpa, de cálculo 2. E aquilo que eu falo sempre, curtam meu vídeo, se inscrevam no meu canal e ajudem aí a divulgar o canal para o canal crescer. Boa sorte, boa prova para vocês.